Olha, Diego, é claro que no final das contas o ministro Alexandre de Moraes pode ser atingido, deve ser atingido, tudo isso mais, mas vamos colocar também as coisas na sua devida proporção. Primeiro, né, o discurso do Rubio cita outros lugares diretamente, a própria Alemanha, a União Europeia, né? O Brasil não é citado diretamente no discurso dele na hora que ele vai endereçar essa questão, que mostra que não é prioridade. Tanto é que tem um monte de bolsonarista que ficou #chateado, que queria essa citação direta e agora está lá agindo, lá pedindo, né? Tipo, por favor, papai, cita, né? Cita o malvado do Moraes, por favor, tá lá, né? Agora para isso. Só que os alvos prioritários da medida não estão dentro do Brasil, mas perfazem uma quantidade maior de países, né? Segundo, essa medida, eu já tinha falado aqui mais de uma vez que o governo Trump não ia mover mundos de sanções simplesmente por causa dos belos olhos de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Não ia ser por causa disso. Eles, é claro, têm uma pauta, né? E se for analisar a pauta, né, que está posta aqui, eles falaram que vão mover medidas para quem criar embaraços para, basicamente, as plataformas digitais, né? E para cidadãos americanos que postarem plataformas digitais. Ora, praticamente o governo Trump está devolvendo o favor que vem sendo feito pelas plataformas digitais, de dar um afago às plataformas digitais que pularam, né, no colo dele, no seu governo, né? O X, é claro, bem antes do governo, mas a Meta do Instagram e do Facebook, né? O próprio Google, entre outros grupos, né, se aproximaram de Donald Trump. Donald Trump faz, via Marco Rubio, o seu afago. Né? O que acontece é o seguinte, vamos lembrar que globalmente há uma discussão, Diego, importantíssima, no sentido de regular as plataformas sociais. Regular não é você garantir censura, que nem o pessoal fala, não, é garantir regra de funcionamento. As regras que funcionam para a vida cotidiana funcionam também para as redes sociais. Eles têm que obedecer à legislação dos países em que estão. E existem ações nesse sentido para garantir a liberdade de expressão, mas também garantir a responsabilização de quem cometer crimes, né, de quem for extrapolar, né? E no Brasil tem discussões sobre isso, tem decisões judiciais na União Europeia, na Austrália, no Canadá, e isso enfurece as plataformas, porque significa que elas vão ter que gastar muito mais dinheiro e vai diminuir a liberdade delas, liberdade de empresa, não liberdade de expressão. Então, o que acontece no final das contas é que se aproximam de Donald Trump exatamente porque o governo do Trump possibilitaria isso, ajudaria abriria esse espaço, né, exatamente para defender as plataformas em todo o mundo. E isso é uma defesa das plataformas, é uma defesa de quem posta nas plataformas, né? O centro disso aqui tem que ser pensado nas plataformas. E, é claro, ajuda também para que Donald Trump consiga mandar os seus recados geopolíticos. Não se metam com as empresas norte-americanas, não se metam com cidadãos norte-americanos. E aí, é claro, Alexandre de Moraes, ele deu um gancho, né? Foi responsável pela decisão que suspendeu o X por 30 dias no Brasil e enfureceu Elon Musk, porque o X tinha descumprido decisões judiciais, tinha descumprido a lei brasileira. Então, esse é o caldo em que essa decisão esse discurso do Marco Rubio acontece. Ele não surge por causa dos Bolsonaro, ele surge por causa das plataformas. E aí, é claro, vai se encaixando os interesses geopolíticos. Alemanha, União Europeia, Austrália, Brasil. Sim, Alexandre de Moraes pode, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele vá ser sancionado. Mas para frente, no que pese, é claro, ele ter falado que ele nem tem mais visto norte-americano e não quer ir para lá e não tem conta nos Estados Unidos. Do ponto de vista prático, mesmo uma sanção futura ao Alexandre de Moraes, é claro que vai ser criticada, que não vai ser aceita simplesmente pelo governo brasileiro, mas do ponto de vista do Alexandre de Moraes, alguém acha que o Alexandre de Moraes vai mudar 1 milímetro do julgamento dele, ou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai mudar 1 milímetro no julgamento dos atos golpistas por conta da cassação do visto, ou não poder ter conta nos Estados Unidos? Não, isso não vai mudar. Isso é muito útil para quê? Para a barulheira bolsonarista neste momento. Mas não, a menos que, e aí eu termino com isso, essa minha longa fala, me desculpe, a menos que isso escale. O Brasil recorra num tribunal nos Estados Unidos, os Estados Unidos escale, aumente as sanções contra o Brasil, porque o Brasil reclamou, por enquanto o Brasil não falou nada, está quietinho até porque não foi citado, não houve nenhuma decisão. Se o Brasil reclamar, se o Brasil fizer alguma coisa, isso sim pode causar um aumento nessa escalada de sanção. E se
o Trump fizer uma sanção muito grande com o Brasil, no final das contas, acaba ajudando o próprio Lula. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, o que as pessoas menos gostam é de gringo dizendo que a gente deve ou não deve fazer. Vou chamar a Carla Araújo, que está por aqui também. Carla, como é que isso cai aqui no governo brasileiro? O governo brasileiro está acompanhando, né, essas últimas medidas, anúncios. Nas redes sociais, o pessoal colocando postagens em português, dando um indicativo, um indício de que o Brasil é um dos principais, ou um dos alvos, né? Principais não, o Sakamoto falou que outros foram citados nominalmente. Não foi o caso do ministro Alexandre de Moraes. De qualquer maneira, alguma sanção pode chegar para o ministro aqui brasileiro. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Primeiro, desejar para o Saka aí ficar 100% logo aí dessa gripe. Então, Diego, o que acontece? Eu acho que é natural que a gente, né, que está aqui, olhe para essa informação de hoje e pense nas consequências que podem acontecer aqui no Brasil, né? Não é uma medida direcionada única e exclusivamente ao Brasil, mas nesse nosso contexto, a gente sabe o que está acontecendo e a gente tem aí um personagem para a gente colocar nesse contexto, né, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que ficou nos Estados Unidos, já está nos Estados Unidos há alguns meses, com esse intuito de buscar esse tipo de pressão contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem também ali uma informação da nossa colunista Letícia Casado nesse sentido, que eles já estão ali, né, mostrando que o Eduardo, inclusive, né, logo que sai o anúncio, ele vai às redes sociais bater bumbo para ela, como se fosse, de fato, uma resposta às investidas deles nos Estados Unidos. Não me parece que é tão simplista assim, mas o fato é que tudo indica que há uma possibilidade de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O governo brasileiro, ele precisa aguardar, né? Não adianta colocar o carro na frente dos bois e já tentar fazer algum tipo de menção nesse sentido. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deu algumas declarações hoje nesse sentido, de que o Brasil, né, tem a sua soberania e vai saber se colocar no momento adequado. Agora, é evidente que isso causa aí um certo receio, né, de como que ficam essas relações, porque a gente tem uma questão diplomática, mas também tem uma questão que eu acho que, infelizmente, acaba ficando meio perdida, né? A gente fala muito isso aqui, mas né, nesse noticiário a gente sobre o que essas sanções por censura, né? O que é censura ou não censura? Ontem, aqui na entrevista do Edinho Silva para vocês, Diego, para a gente aqui no UOL, ele comentou, né, sobre isso. A gente tem uma restrição a falar sobre regulação porque a gente já associa a censura. Mas a gente vive numa sociedade atualmente que os danos de uma informação falsa, né, o quanto uma mentira, uma fake news, uma deepfake ou milhões de coisas que hoje podem ser criadas com a inteligência artificial, eles podem causar na vida das pessoas, na economia dos países, nas relações. Então, assim, é preciso que essas plataformas entendam que a liberdade tem, sim, um limite, né? E o limite é esse, é aquela velha máxima, é onde começa a liberdade do outro. Não é possível que o mundo, a gente vá assistir sempre esse descontrole, porque a gente que trabalha, ainda mais a gente que trabalha com informação, a gente sabe a relevância e o impacto que elas têm. Então, assim, há uma discussão de pano de fundo que o mundo deveria fazer, mas infelizmente não faz. A gente aqui no Brasil tenta fazer avançar, mas tem uma série de dificuldades. E agora a gente tem que aguardar quais são os próximos passos. Se eventualmente chegar no ministro Alexandre de Moraes, vai tirar o passaporte dele. O Moraes acho que já não tem visto para os Estados Unidos. Pode ter alguma sanção bancária. O Brasil tem instituições para, eventualmente, né, proteger essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Imagino que isso tudo vai ser anunciado, estudado, conforme o desenrolar das coisas, né? O que não pode é uma precipitação diplomática, principalmente nesse momento que ainda, apesar de tudo, né, dar a entender, e a gente, é natural que a gente veja o Moraes no centro dessa notícia, os Estados Unidos está numa escalada aí, né, contra a globalização em vários aspectos, e nesse caso agora também tem aí como objeto diversos outros países que não só o Brasil, né? Mas de fato é algo que a gente vai precisar acompanhar, porque pode ter impactos importantes aqui sim.